Próximo presidente do Brasil terá que negociar com 1/3 da Câmara para ter maioria. E você vai ver também. Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, descarta a poliomielite no Pará e faz apelo por adesão à vacinação. As vendas do comércio recuam 0,1% em agosto no país. Nova York declara estado de emergência por causa da chegada de milhares de imigrantes. A campanha internacional do Outubro Rosa mostra que o diagnóstico precoce do câncer de mama é essencial para a cura. Agora, no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18h31 pelo horário de Brasília e você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira. A nova composição do Congresso, definida nas eleições do último domingo, indica que o próximo presidente da República chegará ao mandato sem maioria parlamentar garantida e precisará negociar com os partidos que até aqui não anunciaram adesão às candidaturas do ex-presidente Lula e do presidente Jair Bolsonaro. Os 10 partidos que compõem a coligação de Lula elegeram 122 deputados e 12 senadores. Bolsonaro é candidato à reeleição com uma coligação de 3 partidos e conseguiu conquistar um número maior de cadeiras nas duas casas, com 187 representantes na Câmara dos Deputados e 24 no Senado. Ao todo, serão 175 deputados eleitos e 40 senadores que, pelo cenário atual, não estarão automaticamente alinhados a Lula ou Bolsonaro. O presidente candidato à reeleição Jair Bolsonaro recebeu aliados nesta sexta-feira no Palácio do Planalto. Já o ex-presidente Lula confirmou oficialmente o apoio da terceira colocada no primeiro turno, Simone Tebet, do MDB. O presidente Jair Bolsonaro participou de pronunciamento público no Palácio da Alvorada, ao lado do prefeito de Maceió, João Henrique Caldas. Em seu discurso, o candidato à reeleição celebrou o apoio de prefeitos e governadores ao redor do Brasil. Na sequência, Bolsonaro recebeu o apresentador de TV José Luiz da Atena. Segundo a assessoria do presidente, ele deve viajar ainda hoje para Belém, no Pará. Já o candidato Lula, do PT, e seu vice Geraldo Alckmin, do PSB, se encontraram com a ex-candidata do MDB e senadora Simone Tebet, em São Paulo. Segundo ela, há diferenças políticas e econômicas, mas o que está em jogo é maior: o amor ao Brasil, à democracia e à Constituição. Tebet confirmou que todas as sugestões foram incorporadas ao plano de governo do petista. Lula, por sua vez, se comprometeu a executar as propostas apresentadas por Tebet e assumidas pela campanha. O Ministério da Saúde informou hoje que o Brasil continua sem nenhum caso de poliomielite desde 1989, após ter descartado suspeita da doença em uma criança de 3 anos no Pará. Outro suposto caso, que estava sob investigação em Roraima, também já foi descartado. O paciente teve paralisia flácida aguda e um exame de fezes detectou o vírus da polio. No entanto, uma investigação de autoridades sanitárias descobriu que a criança havia tomado um imunizante produzido com o vírus atenuado por via oral, antes de ter recebido a vacina de vírus inativado por meio de injeção. De acordo com o Ministério, o poliovírus que foi detectado na criança no Pará não tem caráter transmissível e não altera o cenário epidemiológico no território nacional. A nota completa que desde 1989 até 2012 ocorreram somente 50 casos de pólio vacinal e que a partir de 2012, com a introdução do esquema sequencial da vacina inativa e do imunizante oral, não ocorreram mais casos. E o Brasil recebeu a primeira remessa de vacinas contra a varíola dos macacos. A recomendação da Organização Mundial da Saúde é que esse lote seja para a realização de estudos. De acordo com dados do Ministério da Saúde, o Brasil já ultrapassou 4.000 casos confirmados da doença.
A remessa com 10 mil doses da vacina contra a varíola dos macacos faz parte do total de 50 mil doses compradas pelo governo brasileiro junto à Organização Pan-Americana de Saúde. Segundo recomendação da OMS, esse primeiro lote deve ser usado em estudos pela Fiocruz. O objetivo é gerar evidências quanto à efetividade e segurança do imunizante contra a varíola dos macacos. Essa vacina já é usada contra a varíola comum. Inicialmente vão participar dos testes grupos de indivíduos que tiveram contato prolongado com pessoas que contraíram a doença. Também devem participar pessoas em pré-exposição que fazem prevenção da doença e grupos de risco. Os próximos lotes devem ser entregues ainda este ano. A partir da próxima segunda-feira, 12 instituições financeiras, incluindo a Caixa Econômica Federal, estarão autorizadas a realizar empréstimos consignados aos beneficiários do Auxílio Brasil, assim como para aqueles que recebem benefício de prestação continuada. A informação é do Ministério da Cidadania. No empréstimo consignado, desconta direto na fonte. Em razão de as parcelas serem descontadas da folha de pagamentos, os bancos têm a garantia de que as prestações serão pagas em dia. O valor máximo da parcela não poderá ultrapassar o valor de R$ 160. O interessado poderá contratar até 24 parcelas e a taxa de juros não poderá ser superior a 3,5% ao mês. É obrigatório informar a taxa de juros aplicada e o custo efetivo do empréstimo no momento da contratação. É proibida a cobrança de taxas de abertura de crédito e de outras taxas administrativas e também o estabelecimento de prazo de carência para o início do pagamento das parcelas. De acordo com as regras, se o benefício for cancelado, o empréstimo não será suspenso. Ou seja, mesmo se deixar de receber o Auxílio Brasil, o beneficiário precisa se organizar para pagar todos os meses o empréstimo até o final do prazo do contrato, depositando na sua conta o valor da parcela. A tarifa social de energia incluiu cerca de 2 milhões de famílias após cadastro automático. O programa dá desconto na conta de luz de famílias de baixa renda. O número é inferior à projeção inicial de mais de 11 milhões de famílias. O diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica, Sandoval de Araújo Feitosa Neto, disse que vai ser difícil alcançar toda essa quantidade, porque nem todo número de inscrição social tem uma unidade consumidora associada. O número de beneficiários em dezembro era de 12 milhões e 700 mil antes da lei ser aprovada e as distribuidoras cadastrarem automaticamente no começo deste ano. O programa dá desconto de acordo com o consumo mensal de cada família e varia de 10% a 65%, até o limite de consumo de 220 kWh, exceto para as famílias indígenas inscritas no Cadastro Único, que tem desconto de 100% até o limite de consumo de 50 kWh. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar subiu nesta sexta-feira após a divulgação dos dados de emprego dos Estados Unidos e a perspectiva de aperto na política monetária do país. A moeda norte-americana subiu 0,07% e encerrou o dia cotada a R$ 5,213 na venda. Já o Ibovespa, o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, fechou em queda hoje após o payroll nos Estados Unidos, que pode influenciar na política monetária norte-americana. O índice recuou 1,01% a 116.375 pontos. As vendas no comércio varejista brasileiro ficaram praticamente estáveis em agosto em relação ao mês anterior, com variação de menos 0,1%, informou hoje o IBGE. Em julho, o setor teve recuo de 0,5%, conforme revisão de cálculo. Na comparação com agosto de 2021, o setor registra crescimento de 1,6% e no ano aumento de 0,5%. Nos últimos 12 meses, a queda é de 1,4%. A expectativa do mercado era de queda mensal de 0,2% e de estabilidade na comparação anual. O IBGE destaca que em agosto o setor teve o terceiro mês consecutivo de taxa no campo negativo, acumulando perda de 2,5% no período.
Segundo o Instituto, o resultado de agosto posiciona o comércio no menor patamar do ano de 2022. Ainda em termos de patamar, o volume de vendas do comércio se encontra 1,1% acima do nível pré-pandemia e 5,2% abaixo do ponto mais alto da série, em outubro de 2020. E a produção de veículos teve alta de 19,3% em setembro, na comparação com o mesmo mês de 2021, com a fabricação de 207.800 unidades, segundo o balanço divulgado hoje pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores. E você vai ver ainda nesta edição, Nova York declara estado de emergência devido à chegada de milhares de imigrantes. E ainda, a campanha internacional do Outubro Rosa mostra que o diagnóstico precoce do câncer de mama é essencial para a cura. Os detalhes em instantes, até já! Estamos de volta, são 18 horas e 44 minutos pelo horário de Brasília. O governo norte-americano anunciou novas restrições ao acesso da China à tecnologia, incluindo o desenvolvimento de sua própria indústria de chips. Os Estados Unidos expandiram os controles sobre as exportações de supercomputadores e semicondutores em relação a 31 entidades localizadas na China, de acordo com um documento do Departamento de Comércio dos Estados Unidos, programado para ser publicado no dia 13 de outubro. As entidades chinesas presentes na lista são classificadas pelas autoridades dos Estados Unidos como empresas que não puderam ser inspecionadas para verificar se podem ser confiáveis e lidar com o uso de tecnologia sensível à segurança do país, o que significa que fornecedores norte-americanos enfrentarão novos obstáculos na venda de tecnologias para essas companhias. A medida visa acabar com a transferência de tecnologias americanas obtidas por empresas chinesas e repassadas para as Forças Armadas da China. A Associação da Indústria de Semicondutores, que representa todos os maiores fabricantes de chips norte-americanos, disse que está avaliando o impacto dos novos controles de exportação e garantirá o cumprimento das restrições. E a cidade de Nova York declarou estado de emergência hoje em resposta aos milhares de imigrantes que têm chegado à cidade nos últimos meses. A maior metrópole americana está com os seus abrigos para sem-teto sobrecarregados depois que centenas de pessoas chegaram na fronteira sul dos Estados Unidos de ônibus. O prefeito de Nova York disse que o estado prevê gastar $1 bilhão para administrar o fluxo desses requerentes de asilo. Só o governador do Texas mandou mais de 3 mil imigrantes para a cidade como parte de um esforço deliberado para chamar a atenção para os recordes de travessias na fronteira Estados Unidos-México. A prefeita de Washington, D.C., criou um novo escritório para lidar com os imigrantes e também declarou estado de emergência no estado e pediu ajuda financeira ao governo federal. E olha só, hoje foi anunciado o Nobel da Paz e o que chamou a atenção é que o prêmio foi concedido para pessoas e entidades de uma região onde não há paz, o leste europeu, onde Rússia e Ucrânia travam uma guerra há 7 meses. O Nobel foi concedido para um ativista da Bielorrússia, uma ONG da Rússia e uma entidade da Ucrânia, todos ligados à luta por direitos humanos. Por isso, o prêmio deste ano tem caráter altamente simbólico. Mais que uma premiação, é um desejo mundial de que a paz se torne realidade. Com uma eleição altamente simbólica, o Prêmio Nobel da Paz foi atribuído nesta sexta-feira a um trio de representantes da sociedade civil da Ucrânia, Rússia e Bielorrússia, 3 dos principais atores do conflito ucraniano. O prêmio foi atribuído ao ativista bielorrusso preso Alex Bialyatsky, à ONG russa Memorial, que recebeu uma ordem de dissolução por autoridades russas, e ao Centro Ucraniano pelas Liberdades Civis. O Comitê do Nobel busca, com a premiação, enviar uma mensagem contra a guerra na Ucrânia, que mergulhou a Europa na mais séria crise de segurança desde a Segunda Guerra Mundial. We are in the midst of a war
We are talking about two authoritarian regimes and one. Estamos em meio à guerra, falando sobre 2 regimes autoritários e uma nação lutando uma guerra. Gostaríamos de ressaltar a importância da sociedade civil de cada cidadão que tem a responsabilidade e engajamento para promover outros valores além da agressão e da guerra. To promote other values than the values of aggression and war. Apesar disso, os 5 membros do Comitê do Nobel evitaram criticar diretamente o presidente russo Vladimir Putin, que iniciou a invasão da Ucrânia em 24 de fevereiro. A presidente do comitê também pediu a libertação de Ales Bialiatsky, presidente e fundador do Centro Viasna para a Defesa dos Direitos Humanos, preso desde 2021, depois de manifestações massivas no ano anterior contra a reeleição do presidente Alexander Lukashenko. O Centro Ucraniano para as Liberdades Civis intensificou os esforços para identificar e documentar crimes de guerra durante a invasão da Ucrânia. A organização memorial, a maior em defesa dos direitos humanos na Rússia, recebeu a ordem de dissolução da Suprema Corte em dezembro de 2021. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou que os premiados demonstram o verdadeiro poder da sociedade civil na luta pela democracia. O prêmio consiste em uma medalha de ouro, um diploma e uma quantia equivalente a mais de 4.700.000 reais a serem divididos entre os vencedores. A cerimônia de entrega vai ocorrer em Oslo, em 10 de dezembro, aniversário da morte do criador dos prêmios, o inventor e filântropo sueco Alfred Nobel, morto em 1896. Faltam 44 dias para a Copa do Mundo e hoje, no Boletim Esquenta Qatar 2022, Leonardo Félix fala de mais uma das classificadas para o torneio, a forte seleção da Espanha. Olá pessoal, este é o Esquenta Qatar 2022 que traz informações e curiosidades da Copa do Mundo aqui na nossa programação. Hoje vamos falar da seleção da Espanha. Depois de sempre gerar expectativas e fracassar nos mundiais, finalmente o protagonismo da Espanha começou no ano de 2010, na Copa da África do Sul. Mas em 2014 e 2018 a Fúria não manteve desempenho e decepcionou, caindo respectivamente na primeira fase e nas oitavas de final. A seleção espanhola quer ser reconduzida ao título mundial e, para isso, uma nova geração está em franca evolução. O time não teve dificuldades nas eliminatórias europeias e passou em primeiro lugar. A equipe comandada por Luiz Henrique mescla nomes consagrados como Alba e Busquets, com talentos jovens, como o Golden Boy da FIFA de 2021, Pedri, além de Gavi, Ferran Torres e também Ansu Fati. A Espanha está no grupo E com a Costa Rica, Japão e Alemanha. É isso aí, tá chegando a hora, faltam 44 dias para a Copa do Mundo Qatar 2022. E o assunto agora é o Outubro Rosa, a campanha internacional que promove a prevenção contra o câncer de mama. Esse é o tumor mais incidente em mulheres em todo o mundo e o diagnóstico precoce é essencial para a cura. Os cuidados com a saúde começaram cedo na vida da Júnia. Desde a adolescência, a advogada realiza exames de rotina periodicamente. Aos 25 anos, colocou próteses de silicone e passou a ficar ainda mais atenta às mamas. Foi aí que percebeu que algo estava fora do normal. Me deu uma fisgada, bem assim na lateral. Foi um choque mesmo. E eu coloquei a mão. Que eu coloquei a mão e fui andando mesmo, eu senti um carocinho, e eu falo que esse carocinho parecia muito uma íngua. Júnia atribui o desenvolvimento da doença ao estresse que enfrentou naquele período, o mesmo que aconteceu 3 anos após a cura do primeiro tumor. A mesma razão que a levou a descobrir um terceiro nódulo em 2017. Mas em todos os casos, ela foi curada. A minha história foi essa, foram histórias assim, foram os últimos 12 anos, eu falo que tem 2 anos que, graças a Deus, eu falo que eu encerrei esse ciclo, mas lógico, estou aí nessa fase de investigação, mas todas as vezes isso só foi possível pelo diagnóstico precoce. É o que afirma também o Dr. Morris Pimenta, diretor do Hospital da Mulher em São Paulo, referência no tratamento de câncer de mama, com atendimento pelo SUS.
Quando eu pego um câncer em estadiamentos muito iniciais, um pequeno procedimento, às vezes ele consegue resolver in situ, que a gente chama, e isso faz com que a pessoa tenha uma repercussão muito pequena da vida, né? Ela vem um procedimento, resolve, às vezes faz uma quimioterapia ou uma hormonioterapia e coisa resolve. Agora, quando eu pego estadiamentos muito avançados, eu preciso às vezes fazer procedimentos radicais, como mastectomia, às vezes eu tenho ele metastático, que faz com que eu tenha uma repercussão sistêmica disso e com uma mortalidade muito mais alta. A descoberta precoce pode elevar as chances de cura a 90%, ainda mais com os tratamentos avançados que se tem atualmente. No Brasil, a gente tem uma política de câncer definida pelo Ministério da Saúde sob coordenação do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, a gente tem a revisão, de medicamentos, que eles acontecem a partir de evidências em saúde, isso é uma coisa que é o Ministério da Saúde que nos pauta, e a gente tem aqui no Hospital da Mulher alguns protocolos de pesquisa que trazem medicamentos que ainda não estão aprovados no SUS, mas que, se as mulheres estão dentro deste protocolo, principalmente imunobiológicos, quimioterápicos, elas conseguem ter acesso a este tratamento aqui. E este aparelho aqui, chamado PET-CT, é uma novidade aqui do Hospital da Mulher, que melhora e agiliza os processos, porque ele faz um mapeamento da possibilidade de metástase do câncer de mama para a definição do tratamento mais eficaz para cada paciente. Que é um equipamento de tomografia que faz a captação por meio de uma glicose modificada, e que faz a hipercaptação do tumor quando ele não é visível por outros métodos. Então eu consigo perceber um tumor metastático muito antes de outros métodos serem capazes de fazer isso. Além dele, outro equipamento que chama a atenção no hospital é este. A Inova Saúde trouxe para dentro do hospital vários equipamentos de última geração. Entre tomógrafos, ressonâncias, mamógrafos e o acelerador linear. O acelerador linear, ele é bem interessante porque poucos hospitais hospitais privados, têm esse equipamento com essa tecnologia, onde ele detecta, ele tem um campo de visão bem grande e o profissional, o médico, ele pode detectar exatamente aonde ele tem que colocar a radioterapia no tumor. Todo esse aparato também auxilia no diagnóstico precoce. Segundo a especialista, com essa estrutura, em 2 dias é possível fazer a consulta e passar por todos os exames necessários em um só lugar. Esse é um grande diferencial desse Hospital da Mulher. Desde a sua entrada, ela fica 2 minutos no máximo fazendo o seu cadastro, entra no hospital, ela já faz o seu exame, já detecta qual é o câncer, o tamanho, e ela já sai com o tratamento pronto para ser administrado. E o Jornal das 18h30 fica por aqui. Uma boa noite para você e um excelente fim de semana. Tchau!